E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um dos filmes mais comentados do ano, Os Caras Malvados 2. A nova animação que promete superar o primeiro longa e entregar uma história ainda mais eletrizante. Mas será que eles conseguiram? Valeu a pena fazer essa continuação? Vem comigo então, porque hoje eu vou dar o meu veredito completo com análises profundas, pontos positivos, negativos, curiosidades dos bastidores e até algumas previsões para um possível terceiro filme. Então fica até o final, porque lá no fim eu vou dar a minha nota final e dizer se a franquia deve continuar ou é a hora de parar. Então já deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então simbora pro meu veredito sobre Os Caras Malvados 2. Primeiro, vamos fazer um recap do primeiro filme, né, pra quem caiu de paraquedas. O primeiro filme, Os Caras Malvados 2, lançado em 2022. E 22. E eu falei Os Caras Malvados 2, né, Os Caras Malvados 1, lançado em 2022, trouxe a história de um grupo de animais criminosos que tentam mudar a vida para se tornar uns mocinhos da história, né, vamos dizer assim. E o Mister Wolf, Snake, Shark, Piranha e Tarântula conquistaram o público com humor, carisma e um visual inspirado em vários quadrinhos. E o seu primeiro filme foi elogiado pela sua originalidade e pelo estilo único da DreamWorks, trazendo de novo uma pegada diferente da Pixar. Esse sucesso criou uma expectativa gigante para a sequência, e muita gente ficou com medo de uma continuação forçada, uma continuação ruim, feita só por causa do dinheiro. Mas e aí? Realmente isso aconteceu? E a Jones confirmou a sequência em 2023. E os fãs já ficaram como? Enlouquecidos, né? Ficaram doidos. Ah, é continuação. E a promessa era uma história maior, vilões mais perigosos e mais desenvolvimento para os personagens. A direção manteve o Pierre Perifel, mas trouxe roteiristas novos para criar algo fresco. E o elenco original ele voltou mais com adições de peso, incluindo novos vilões e aliados muito improváveis. Mas será que funcionou? Então fica comigo até o final e bora continuar analisando tudo. Gente, a premissa do filme era a seguinte, ó. Depois de eles virarem heróis, os caras malvados, que não é mais malvado mais, tentam levar uma vida comum, mas o passado criminoso não larga eles. Não os larga, né? E um novo grupo de vilões, ele surge na cidade, copiando os métodos deles, mas sem ética nenhuma. Tipo, copiar, mas... É aquele clássico copiar, mas sem fazer igual, né? Então, Mister Wolf e a gangue precisam limpar o nome deles novamente. E aqui, gente, aqui é só sem spoiler, tá? Não falei com spoiler ainda, beleza? Eu vou falar aqui, cara, o filme tá bom, eu gostei demais do filme. Os visuais são muito bons e estão novos dubladores, não, agora são dubladores profissionais, algo que foi muito legal. E cara, sinceramente, cara, o visual deles tá muito incrível, a história também impecável. Muita gente achou que a continuação ia ser ruim, né, que ia ser forçado só por causa de dinheiro, mas não, cara, foi bem feito, foi muito bom. E agora, continuando sem spoiler, eu vou fazendo uma mini análise dos personagens, beleza? Mas você não vai perder nada, só sem spoiler. O Mister Wolf, que ele continua carismático, mas agora mais responsável, o que mostra a evolução sem perder a sua essência do filme original. Acho que ele é muito legal, cara, porque tem gente que faz filme e, tipo, a essência do personagem se perde, não parece o mesmo personagem. Isso é legal porque o Mister Wolf, ele continuou sendo o mesmo personagem sempre. Isso foi muito legal, porque não deixou, tipo assim, ele ficou, tá igualzinho, tá muito bom, né, o visual dele e tal, mas não deixou de ser ele. Tipo, não mudou a personalidade e tal, foi algo muito bom. Agora, o Snake, que é o coração do filme, né? Porque os seus conflitos internos e externos são os melhores momentos dramáticos do filme, falando sério. E o Shark e Piranha, que tem um alívio cômico bem dosado, né? É só ele tá fazer piada um pouquinho e tal, pra te contrair, né? Quebrar um gelo. E a Tarântula, que agora tem menos destaque do que o primeiro, mas ainda é muito essencial. Por mais que ela ainda não foi muito explorada, então ela ainda tem um destaque legal. E também vamos entrar com novos personagens, porque aqui a Jones acertou, e acertou em cheio, trazendo muito carisma também, sem roubar a cena dos personagens. E, gente, o legal é que a dinâmica do grupo continua incrível, e as piadas também ainda funcionam. Tem algumas que estão censuradas e tal, mas funcionam mesmo assim. E um destaque importante é o Snake, que tem um conflito enorme porque sente falta da vida criminosa. E o Mr. Wolf tenta liderar, mas percebe que ser herói
é muito mais difícil do que um vilão. E tem umas cenas de ação insanas, com perseguições e gadgets novos. E um golpe que parecia perfeito vira uma armadilha, porque o grupo precisa trabalhar unido para salvar a cidade e a reputação deles, óbvio, né? E também, no final, deixa um gancho sutil para um possível Os Caras Malvados 3, sem deixar a história inacabada. Não sei se vai dar muito certo esses Caras Malvados 3, né? Porque provavelmente vão fazer por dinheiro. E a história funciona, mas não é perfeita. Vou explicar o pós e os contras já já. Agora, gente, eu separei alguns pontos positivos e negativos para vocês, tá? Vocês saberem. Os principais pontos positivos são que o visual mais polido, com uma textura que lembra pintura digital. O segundo ponto positivo é que a trilha sonora com batidas eletrônicas e funk retrô. Cara, algo muito legal, porque essa trilha sonora também conectou com o povo das antigas, né? Também tem muita mais ação, mas sem perder o humor ainda das cenas. E, óbvio, o desenvolvimento do Snake e do Mr. Wolf, que aqui tá bem melhor. Agora, os pontos negativos, que eu achei só 3. Vou trazer pra vocês. O primeiro é um roteiro previsível em alguns pontos. Tem umas piadas ali, clichê, roteiro previsível. Você olha tipo assim, vai acontecer isso. Já sabe já, mas mesmo assim ainda é bom. E também alguns personagens secundários que foram muito pouco aproveitados. Tem um personagem secundário aí que nem lembra direito, você nem lembra. E o vilão principal também não tem nem tanto impacto quanto poderia. Ele acho que podia ser melhor trabalhado. Acho que ele foi um pouco mal escrito e tal, mas ele ainda funciona bem. E o primeiro filme ainda tinha um frescor da novidade. E o segundo, ele é maior, mais bonito, mas também perde um pouco do fator surpresa. Mas ainda assim, entrega muito tudo e o que promete. E agora eu vou falar algumas curiosidades que provavelmente você não sabia sobre o filme. Tem uma referência direta a Shrek escondida numa cena da cidade, que eu não vou falar porque, óbvio, não tem spoiler. E a cena pós-crédito dá pra entender que alguém do passado do Wolf pode voltar. E outra curiosidade também é que a DreamWorks usou IA para criar algumas animações de multidão. E o filme também teve quase um subtítulo, mas insistiram para não parecer muito infantil, né? Para não parecer infantil demais. E a última curiosidade é que o Snake foi inspirado no Danny Ocean de 11 Homens e um Segredo. E agora, gente, eu vou começar a parte com spoiler, tá? Então, se você não quer spoiler, sai do vídeo, tá? E vai assistir outro vídeo meu. Eu vou falar mais sobre o filme mesmo, como é que o filme começa e termina, beleza? O filme ele já começa com a gangue já famosa por ter salvado a cidade no primeiro filme. E o Senhor Lobo, não, o Mr. Wolf, ele está tentando manter todo mundo na linha, mas cada um quer seguir sua própria vida, né? Sua própria carreira. E surge um novo vilão, o Senhor Black, um gangster misterioso que está controlando alguns crimes digitais e roubos tecnológicos, ou seja, cyberbullying. E logo nos primeiros 15 minutos do longa, tem uma cena insana. Um assalto a um trem futurista com perseguição em alta velocidade que já mostra o tom do filme, que é uma ação mais causa e mais risadas. E a gente também descobriu que o Sr. Black não é quem parece, mas sim ele é um ex-agente que foi traído pelo governo e agora quer vingança contra toda a cidade. E um plot twist, que o chefe da polícia estava ajudando o vilão esse tempo todo. E uma cena épica, porque a gangue precisa invadir um arranha-céu cheio de tecnologia com coreografia de luta e perseguição cinematográfica de... E tem uma referência escondida ao primeiro filme, quando eles usam o mesmo disfarce no assalto inicial, só que agora utilizando os gadgets. E no clímax, o Senhor Lobo quase se sacrifica para salvar a equipe e a cidade. E a gangue também consegue derrotar o vilão com um golpe bem ao estilo deles, usando a fama de caras malvados para enganar o mundo. E a cena pós-crédito tem a introdução de um novo personagem, chamado Senhor Tigre, que pode ser o próximo vilão ou aliado do terceiro filme. Mas, gente, Os Caras Malvados 2 é uma sequência que não tenta reinventar a roda, mas entrega o que os fãs querem: humor, estilo e personagens carismáticos. Tem falhas? Sim. É melhor que o primeiro? Não, não acho não. Mas chega perto. E meu final é 8 de 10. Muito bom filme. Mas será que vem aí um Caras Malvados 3? Será que a cena pós-crédito deixou um baita gancho? E se confirmarem, pode ser a chance da DreamWorks criar um vilão realmente marcante? Ou será que é só uma chance de eles tentar ganhar dinheiro, mas sem querer perder dinheiro? Vocês acham que se tiver realmente uma animação, vai ser mais por amor ou por dinheiro? E se tiver realmente, você acha que vai ir bem ou ir mal? Deixe aqui nos comentários abaixo.
Mas e aí? Agora é com você. Você já viu Os Caras Malvados 2? Gostou mais do primeiro ou do segundo? Comenta aqui embaixo para eu saber a sua opinião. E se você gostou do meu vídeo e não gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. E também para mais vereditos e análise de filmes. Então, obrigado por assistir. Eu sou um jovem crítico. Valeu!